Capítulo 5 O pecado. Quando terminou a criação, Deus disse que tudo era muito bom. Então, como o pecado chegou ao mundo? A Bíblia oferece resposta a isso e também apresenta o remédio para tal. O fato do pecado. Diversas teorias buscam negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. Dentre elas estão, por exemplo, o ateísmo. Ao negar Deus, nega-se também o pecado, pois esse só existe perante Deus. Outro exemplo é a teoria do determinismo, que afirma que o homem, na realidade, não tem livre-arbítrio, sendo governado por leis inexoráveis, tal como a fumaça que sai pela chaminé, que aparenta estar livre, mas, na verdade, apenas segue o que lhe é esperado. Assim, no determinismo, o pecado deveria ser tratado como uma condição inerente do homem, que não pode fazer nada a respeito. No entanto, as Escrituras afirmam que o homem é livre para fazer o bem ou o mal. Longe de ser vítima da casualidade, o homem é o árbitro do seu próprio destino. Já o hedonismo é uma teoria na qual acredita-se que a vida pauta-se na busca pelo prazer e fuga da dor e sofrimento, de modo que não se questiona o que é certo ou errado de ser feito, mas sim se será ou não prazeroso. Essa vertente constantemente tenta justificar o pecado com frases como errar é humano ou deve-se libertar de suas inibições, pois repreendê-las faz mal à saúde. No fundo dessa teoria está o desejo de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar a linha divisória entre o bem e o mal, o certo e o errado. A ciência cristã é uma seita que nega a realidade do pecado, afirmando que esse seria apenas a ausência de bem, mas não algo necessariamente ruim. Essa teoria crê que o pecado é apenas um erro da mente moral. E, finalmente, a teoria da evolução, que considera o pecado como uma herança geneticamente passada entre os indivíduos da mesma espécie. Assim, o pecado não seria a herança do homem que desobedeceu a Deus, mas sim uma herança do animalismo primitivo do homem. A origem do pecado. Em Gênesis são apresentadas as características base do homem e de seu pecado. São elas a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. A tentação, sua possibilidade, origem e sutileza. A possibilidade da tentação. O livro de Gênesis relata a morada anterior do homem, antes do pecado. Nela havia as duas árvores essenciais, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, que foi colocada ali para que o homem, em seu livre-arbítrio, escolhesse amar e servir a Deus. A origem da tentação. Satanás atua por meio de agentes. No Éden, a serpente era a criatura mais formosa e astuta, e fora usada por ele para enganar Eva. Por isso, está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que Satanás era a serpente. A sutileza da tentação. A serpente é descrita como uma criatura discreta e astuta. Ela vai até Eva quando essa está só. Além das circunstâncias, Eva também não havia escutado a proibição divina diretamente. A serpente coloca dúvidas na cabeça da mulher e finge-se de surpresa quanto a tais questionamentos. Ela usa da tríade de dúvidas para enganar Eva. Dúvidas sobre a bondade de Deus, dúvidas sobre a retidão de Deus e dúvidas sobre a santidade de Deus. A culpa. A serpente prometeu para Adão e Eva o conhecimento que os aproximaria de Deus. No entanto, quando tiveram consciência de seu pecado, percebendo-se nus,
foram tomados pela culpa. A nudez representa a culpa. Alguns comentadores defendem que antes da queda, Adão e Eva vestiam trajes de luz, que representavam a comunhão com o Criador. Então, ambos vestiram-se com folhas e cobriram seus corpos, ou seja, a sua culpa. E ao perceberem que Deus passeava pelo jardim, esconderam-se atrás de árvores. A tentativa de fuga é sinal de uma consciência culpada. O instinto do culpado é esconder-se do Senhor, naquele dia e hoje. O juízo sobre a serpente. A serpente, que outrora fora tão honrosa e formosa, tornou-se maldita e degradada na escala animal, pois foi o instrumento para a queda do homem. O castigo dela serviria como exemplo ao homem da maldição de Deus sobre a tentação de Satanás e todo o mal. Sobre a mulher. Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. É possível perceber até nos dias atuais um grande sofrimento, precisamente como descrito, demonstrando a maldição de Deus sobre a mulher. Sobre o homem. Para esse, o castigo seriam as preocupações e angústias advindas do trabalho. Mas vale ressaltar que a punição não foi o trabalho em si, pois esse já havia sido designado ao homem antes da queda. Além disso, o labor também se apresentaria de forma mais dura para o homem, e a maldição recairia sobre todo o seu domínio, a terra e os animais. A morte viria como parte da maldição física. Outrora, teria vivido indefinidamente, sendo obediente a Deus. Mas depois do pecado, mesmo tendo uma vida devotada de servidão a Deus e orações, ainda que volte ao Senhor, será por meio da morte. A redenção. Prometida. A serpente tentou unir-se à mulher contra Deus, mas ele acabou com essa aliança, amaldiçoando essa amizade e colocando a inimizade entre elas. Viveriam em guerra e a humanidade venceria, por meio do representante do homem, ou seja, a semente da mulher. Essa semente é Cristo, que veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. Mas isso não aconteceria sem sofrimento. Pré-figurada. Deus matou um animal inocente para vestir aos homens que sentiam-se nus diante de si. E da mesma forma, o Pai deu ao Filho, inocente, para trazer salvação às almas dos homens. A natureza do pecado. A Bíblia apresenta definições de pecado. O mal moral. O ensino do Antigo Testamento. Na esfera moral, as palavras para definir o pecado são errar o alvo, perversidade e mal. Na esfera da conduta fraternal, as palavras para determinar o pecado são violência e conduta injuriosa. Na esfera da santidade, as palavras que implicam na definição do pecado implicam que o ofensor usufruiu da relação com Deus, como pode-se perceber entre os israelitas e palestinos. Na esfera da verdade, a palavra para definir o pecado é vaidade, isso é, vazia e sem valor. Nessa esfera, a palavra dá ênfase ao inútil e fraudulento elemento do pecado. Na esfera da sabedoria, os homens se portam impiamente, pois não pensamos ou não queremos agir dentro do correto. O ensino do Novo Testamento descreve o pecado como errar o alvo,
dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e erro. Consequências do pecado. O pecado é tanto um ato como um estado. Como rebelião contra a lei de Deus, é um ato da vontade do homem. Como separação de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. Duas consequências virão do pecado: a consequência má, que virá no ato de pecar, e o castigo do juízo. As Escrituras descrevem dois efeitos do pecado sobre o culpado. Primeiro, é seguido por consequências desastrosas para a sua alma. Segundo, trará da parte de Deus o positivo decreto de condenação. Fraqueza espiritual. Desfiguração da imagem divina. Mesmo em sua forma decaída, o homem ainda é considerado criatura divina, a sua imagem. No entanto, a imagem é desfigurada. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a salvação completa e a recuperação da imagem de Deus. Pecado inerente ou pecado original. Adão transmitiu a seus descendentes a tendência ou inclinação para pecar. Essa tendência a qual o homem nasce é chamada de pecado original. Já os pecados cometidos na idade adulta, na qual o homem pode responsabilizar-se, são chamados de pecados atuais. Discórdia interna. Deus criou o homem do pó e então soprou-lhe as narinas com o sopro da vida, dotando-o de espírito, formando uma criatura harmônica, na qual o corpo submete-se ao espírito. Mas o pecado rompeu com essa interação, gerando um conflito interno entre o eu superior, que corresponde ao espírito, que faz o homem se comunicar com Deus, e o eu inferior, a natureza física do homem. Sua natureza inferior, frágil em si mesma, rebelou-se contra a superior e abriu as portas de seu ser ao inimigo. Castigo positivo. O homem foi criado para viver eternamente. Para tanto, foi colocado sob um pacto de obras, representado pela árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Assim, a vida estaria condicionada à obediência. No entanto, o homem desobedeceu, pecou e rompeu com esse pacto, tendo como castigo a morte física, que separaria o corpo e a alma. Dessa forma, a morte não é uma extinção da personalidade, mas sim uma separação de Deus. Há 3 fases dessa morte: a morte espiritual, enquanto o homem vive, a morte física e a segunda morte, ou morte eterna. Ainda que o homem se reconcilie com Deus, a morte física continuará existindo pelo decreto dele. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Somente um ato de redenção traria ao homem novamente o direito à árvore da vida. Isso acontece por meio de Jesus, onde a justiça é restaurada à alma e que na ressurreição será unida ao corpo glorificado. Por outro lado, a vida significa muito mais que existência, pois os ímpios existem no inferno. A vida descrita nas Escrituras refere-se à comunhão com Deus. Assim, a vida eterna é uma existência perfeita junto ao Criador, enquanto a morte eterna é uma existência má, degradada e miserável.